Lembrando a vocês que a ex-presidente Dilma Havana Rousseff o nome dela, né, Pepe? Dilma Havana Rousseff, ela iniciou nessa semana os trabalhos à frente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é o grupo formado por essas potências democráticas que são Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. A Dilma visitou a sede da entidade na cidade de Xangai e já comandou uma reunião, dizem que comandou uma reunião, né? Lembrando que o mandato dela vai até julho de 2025 e até lá ela receberá um salário anual de $500 mil, que dá aí, na cotação atual, 2,6 milhões de reais por ano, 220 mil por mês, aí você vê faz a matemática aí até 2025. E ela adiou, né? Ela adiou a cerimônia de posse, porque o Lula, ele adiou a viagem para a China. E aí eu fico me perguntando, em que idioma Dilma falaria na posse? Eu fico me perguntando como será o discurso da posse de Dilma. Imagino eu que é o inglês, Pepe, que se fala lá no BRICS? As pessoas se conversam em inglês lá, Pepe? Inglês, né? Eu imagino que sim. Em inglês. Eu fico imaginando, então, assim, eu resgatei uma fala internacional da Dilma e eu penso que vai ser mais ou menos assim a cerimônia de posse. Você roda aí, Alemão? Ô, gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para mim a palavra? Porque é muito desagradável escolher. Thanks a lot. I'm sorry. It's going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed If you speak slowly, okay. I understand very well. If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. Excellent. I wanted you, if you could, to describe how Brazil is going to offset this continued legal deforestation over this period of time, and also the cattle industry or the livestock industry. I don't understand. I don't understand. Slow down, okay? Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37%. That means that Brazil's INDC is going to keep emissions stable? Não. Tá vendo? Tá aí. Eu imagino que seja assim. Ela não teve a cerimônia de posse, mas eu imagino a qualidade, né, da conversa, da reunião, quão frutíferas elas serão. Será, Felipe, que ela vai fazer alguma coisa no BRICS? Ela foi posta lá. O presidente, ela tem função? Que função ela tem? Que riscos traz uma Dilma que não tem capacidade de comunicação nem de matemática no Banco de Desenvolvimento dos BRICS? Felipe. A Dilma tem um desafio enorme, Pavinato. Primeiro porque o Banco do BRICS nunca saiu efetivamente do papel. Não é? Ninguém sabe o que o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS faz e não há nenhum projeto institucional estruturado do Banco do BRICS. Então, nesse sentido, eu discordando de você, eu acho que foi um acerto do Lula. Porque, pela primeira vez, as pessoas no Brasil estão entendendo e estão sabendo que existe o Banco do BRICS, não é? Graças à relevância política da Dilma Rousseff, apesar dos inúmeros equívocos que ela cometeu no mandato dela, apesar da inabilidade dela em diversos momentos, não é? Você está falando sério? Por causa dela. É sério? Por causa dela. Deixa ele terminar a fala. Esse banco ganhou uma certa relevância, né? Então ela tem esse desafio real e concreto de tirar do papel um projeto que é muito bom, né? Que os BRICS se reuniram, né? Brasil, Índia, África do Sul, e China e Rússia, para tentar realmente implementar projetos nesses países em desenvolvimento de infraestrutura e projetos de comum acordo entre esses países. Em relação ao salário dela... Fica bonito no papel, hein? Em relação ao salário dela, é um salário compatível com o salário de banqueiro, né? Ganhar $500 mil dólares por ano é o que um banqueiro ganha, e até ganha muito mais do que isso, qualquer banco no mundo todo. O banqueiro ele tem, né, uma carreira, né? Eu não me assusto, não. Né? O banqueiro ele está acostumado a dar lucro, né? O banqueiro ele produz. Agora, Daniel José, você que é um cara da economia, o que você acha que... Como você acha que este banco vai dar lucro? Vamos ver, vamos relembrar é viver. Solta aí, Alemão. 41, eu tenho orgulho
E vocês podem ter certeza, um dos maiores orgulhos, eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41, somam, vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 200, não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. Palmas! Ah, o banqueiro, ele dá lucro. E aí? Que lucro nós vamos ter? Nós vamos ver o lucro. Ou será uma vingança de Lula contra os chineses? Pô, primeiro... Eles, como diz o Emílio Surita, eles mandaram o coronavírus e agora ele mandou a Dilma. Olha, boa tarde a todos. Boa tarde, Pavinato, PP, Thiago Asmar. Olha, assim, o objetivo claramente não é dar lucro ou algo do gênero, né? Eu acredito que ela está num contexto muito claro de promover para remover. Então, ela pode ser um passivo para o governo Lula, então ela foi devidamente alocada num cargo de muito prestígio do outro lado do mundo. Eu tenho uma pena enorme, né, em tom jocoso, né, com a pessoa que for traduzir as falas da Dilma. Né, a pessoa que for traduzir... Ela pode, eu vou dar uma dica. Se ela pegar o tradutor do Paulo Coelho, fica bom. Pô, aí fica bom realmente. Agora, assim, eu acredito que a gente, durante os próximos meses, vai ter que olhar com pente fino tudo aquilo que for feito nesse banco dos BRICS. É importante, em primeiro lugar, porque tem dinheiro público do contribuinte brasileiro ali alocado. Então, é muito importante que a fiscalização, de fato, aconteça e seja feita de forma exemplar. Até porque é um banco que supostamente investirá em obras de infraestrutura. Infraestrutura não só nos países membros, mas também nos países parceiros ou países em desenvolvimento, parceiros aí dos principais países que fazem parte desse grupo. Então, eu acredito que pode existir aí uma forma e um veículo para que o PT leve adiante os seus projetos de investimento em infraestrutura, ao invés de utilizando o BNDES com o Mercadante, utilizando a Dilma lá no Banco dos BRICS para fazer projetos aí, como a gente já está acostumado a ver, maravilhosos aí, como, por exemplo, portos e aeroportos em países absolutamente não democráticos, em alianças políticas duvidosas. Só que ela é a mãe do PAC. Exatamente, era um projeto maravilhoso. Asmar, seria o Pac-Man? Ô, Pavi, eu queria só questionar o Felipe, porque o Felipe, ele diz que foi um baita acerto do Lula ter colocado a Dilma no Banco BRICS, porque deu uma dimensão, deu uma repercussão, mostrou o que é esse banco. Só que a dimensão que deu foi uma dimensão de piada. Foi uma piada, então não é legal você colocar uma pessoa num cargo de um banco que tem que ser respeitado, porque o que me surpreende é a Rússia, é a China, é a Índia, é a África do Sul terem aceitado essa vergonha também, porque eu achava que só o Brasil era uma vergonha. Não é um banco que tem que ser aceitado, porque o BRICS sequer deveria existir. A realidade é essa. O Brasil nunca deveria formar grupo com países como Rússia, China, Índia e África do Sul. Mas você dá uma repercussão mas formou. Deveria integrar grupos de comércio exterior com países que de fato são a favor da globalização. Antes de você falar, eu quero falar só uma coisa. A gente está debochando aqui, a gente está fazendo uma piada. Porque a gente tem uma presidente... gente não está, não. Quem está debochando é o PT. Corrija-se. Porque a gente tem como presidente de um banco internacional uma pessoa que não fala inglês, uma pessoa que não fala sequer português direito e uma pessoa que não faz conta. Mas ela fala inglês, você não viu ali? E uma pessoa que não faz conta. Então, como que você pode defender uma escolha dessa dizendo que dá uma repercussão, dá uma dimensão? Virou piada. Só está sendo assunto porque é piada. E olha aqui, qual foi o alemão não colocou a edição inteira. Você não colocou a edição inteira, alemão. Você não colocou a edição da Dilma nas Nações Unidas. Porque como ela não teve eu tô louco para ver a cerimônia de posse. Eu queria saber... Foi o dia que ela falou de estocar vento. Vamos ver de novo. Você põe até o final da edição, por favor? A edição cortou o pedaço mais engraçado que eu mandei. Mas tudo bem. Vamos lá, por favor. Uma curiosidade. Eu queria saber se vocês sabem quem era o presidente do Banco do BRICS no governo Bolsonaro. O Troirro. Por qual período? Não foi tudo, não.
Ele renunciou. Falam todos agora. aí, todos. Não sei. É um período que é do Brasil, né? Ninguém sabe. Eu não sabia, não. Ninguém sabe o que é. Hoje em dia, todo mundo sabe Vamos ver aqui. quem é a Mas é melhor você não saber. Mas é melhor você não saber do que ser muito mais relevante. Você sabe por que ninguém sabia? Sabe por que ninguém sabia? Por quê? Porque não era político. Porque eram pessoas técnicas. Não é que isso, era político sim. Não, mas tá errado. ex-presidente da República. Desculpa, você não sabe como é que funciona banco multilateral. A Dilma que sabe. Todo banco multilateral, seja o BRICS, seja o Banco Mundial, é lugar para político fracassado em geral. Perderam as eleições, vão para o Banco Mundial. Fracassada? No tema eleitoral, sim. Em tema eleitoral, sim. Perdeu a eleição para o Senado. Mas como que alguém fracassado pode se cacifar para algum... Vamos lá. Antes do Marcos Troirro, tá? Antes do Marcos Troirro, que ele entrou em 2015, tá? Ele é um indiano, tá? O indiano era o Kamath. Sabe. É o sobrenome dele, Kamath. Tem que dar Kamath tinha MBA pelo Indian Institute of Management, tá? Ele era ex-presidente da Infosys Limitada e ex-presidente do ICICI Bank. Ele era presidente de banco, tá? O Marcos Troirro era ótimo e a Dilma é a economista pela UFRS, com um mestrado falso na Unicamp. Suposto doutorado. E ex-presidente do Brasil. A única política aqui foi ela. Mas o cargo mais relevante que ela ocupou... Dos três. O cargo mais relevante ocupado pelo ex-presidente do Banco do BRICS foi dela, presidente do Brasil. Ah, Felipe, pelo amor de Deus, Felipe. Mas você acabou de falar que os outros eram políticos também. Mas você está jogando contra o seu argumento. Ele te provou que não era cargo político. Não, eu não falei, nunca falei que não tem que ser cargo político. Você falou que eram políticos. Você falou que eram políticos também. Eu falei que não eram conhecidos. Eu não falei que eram ninguém conhecia, ninguém sabia que era. Mas eu falei aqui agora. Eu falei que, em geral, banco multilateral... Mas você também queria pôr uma pegadinha aqui. Porque eu fui lá, achei e vi que era banqueiro. Banqueiro indiano. A vida do passador de pano não tá fácil. Não tá fácil. Eu admiro